Muito boa noite. Como estão vocês? Como estão os desafios da vida, da semana, do dia? Tudo bem por aí? Que assim esteja. Que assim esteja para todos nós. Vamos nos unindo, vamos nos agregando. É momento de nos religarmos, de nos reunirmos. O nosso costume, o nosso rito aqui. Boa noite, Deise, Sônia, Luciana. É momento de nós buscarmos a nossa integração, a nossa religação. Mônica Silva, sejam todos sempre e profundamente bem-vindos, bem-vindas, minhas amigas, minhas colegas de oração, nessa confraternização que é a maneira de nós nos fazermos fraternos uns para os outros, uns com os outros. Que esse exercício nos fortaleça muito para as dificuldades que temos que enfrentar. Entre as dificuldades que nós precisamos enfrentar e que temos enfrentado cada vez mais nesse momento é a morte de entes queridos. Frequentemente as pessoas buscam as doutrinas espiritualistas por esse motivo, por estarem enfrentando e por enfrentando com dificuldades esse falecimento, esse desaparecimento físico dos entes queridos. É sem dúvida uma experiência difícil e é sem dúvida uma experiência que está sendo multiplicada nesses tempos de transição planetária. O próprio Jesus, no seu sermão profético, apontou como sinal do que ele chamava de fim dos tempos a morte, esse fenômeno disseminado da morte. Disse ele: onde estiverem os corvos, os cadáveres, lá estarão os corvos, identificando que as muitas mortes eram o grande sinal da transição, do fim dos tempos, da transição planetária. Então, nós temos enfrentado a morte objetiva, a morte direta, aquela que nos atinge nas nossas famílias, nas nossas relações, nos nossos afetos. E a morte indireta, essa morte que nos vem por todos os meios, que nós também poderíamos dizer da morte qualitativa, que é aquelas pessoas que são significativas para nós, e a morte quantitativa, essa dos dados, dos gráficos, que chegam até nós todos os dias. De qualquer jeito, muitas mortes. E como enfrentar especialmente a morte qualitativa, a morte dos entes queridos? É muito comum nesse nosso mundo materialista, em que as correntes materialistas disputam as nossas mentes, como na parte política, o liberalismo e o socialismo ou o comunismo, todos eles se identificam na visão materialista do mundo. E essa visão materialista nos sufoca, nos aumenta os nossos problemas ao considerar que depois da morte não tem nada. Hoje nós vamos estudar
dentro do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 62, que é pelas pessoas a quem tivemos afeição. E Kardec, aqui no prefácio, ele fala exatamente da angústia que existe de vivermos a ausência das pessoas que nós tivemos afeição diante da ideia do nada, da ideia materialista. Como é difícil enfrentar a morte de um ente querido se nós ainda somos muito influenciados ou dominados mesmo pelo paradigma materialista, não é mesmo? No prefácio ele diz assim: como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre como um sopro, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Não é mesmo? Como é terrível enfrentar a morte de um ente querido do ponto de vista materialista, do ponto de vista do nada. É esse ponto de vista que chama os nossos falecidos de finados, como se eles simplesmente, com a morte, tivessem deixado de existir. Nosso coração diz que isso não é verdade, mas as doutrinas espiritualistas todas as religiões são espiritualistas, elas dizem que não. Divergem as doutrinas a respeito do que acontece após a morte, mas todas elas têm essa certeza da permanência da individualidade após a morte. Então, nós precisamos saber como nos relacionar, como conviver com a ideia da morte de um ente querido, não é? O que a morte de um ente querido vem proporcionar para todos aqueles que permanecem na carne? O que vocês acham? Esse vazio, essa solidão que está dentro da gente, o que ela nos ensina? Toque o seu coração agora, você que sofre esse vazio, essa ausência. Busquemos todos nós que significados, que convites a vida nos faz através do falecimento de um ente querido. Talvez nós encontremos nesse vácuo, nesse vazio, uma atração para outros afetos, uma necessidade de redirecionarmos nosso coração, nossa mente, nossa alma para outros afetos. É muito possível, e a gente oferece essa reflexão hoje para a sua própria reflexão, meu amigo, minha amiga, que a vida nos tire afetos que tomavam muito do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, também com a função de nos expandir, de não permitir que nós nos limitemos a apenas um afeto, porque os nossos amores, eles têm sido desenvolvidos de uma maneira exclusiva, excludente. Nós ficamos com um foco tão grande em algumas pessoas que muitas vezes nós
desconhecemos, desconsideramos todas as outras. Não é assim? Percebendo isso, a vida muitas vezes precisa tirar o objeto desse nosso amor exclusivo, exatamente como um convite à expansão do nosso afeto, à ampliação do nosso amor. O que você acha dessa ideia? Será que não é justo que nós, ao perdermos um filho, lembremos dos nossos outros filhos? Será que não é necessário que nós, ao perdermos um pai, lembremos de nossa mãe viva? Ou se já perdemos o pai e a mãe, ou se era nosso filho único, lembrar da nossa família ampliada, da nossa família profunda, aquela que Jesus nos ensinou quando disse Pai Nosso. Ora, se somos todos filhos de um mesmo Pai, a nossa família ampliada é quem? Toda a humanidade. Mais que toda a humanidade, toda a criação. Então, era fruto de um estágio de desenvolvimento ainda limitado que gerou esse nosso apego, esse nosso foco, essa nossa exclusividade nos nossos afetos. E como a vida sempre nos convida a ampliar nossos afetos, porque hoje nós amamos de uma maneira egoísta e um dia nós amaremos como Jesus amou a toda a humanidade, e para fazer essa ponte nós precisamos fazer o quê? As reencarnações fazem com que nós, se já tivemos 200, 300 reencarnações, já tivemos 200 ou 300 mães, 200 ou 300 pais. Quantos filhos, quantas esposas, quantos maridos, quantos irmãos. E assim que a cada vida nós somos chamados a amplificar, a ampliar a nossa família, até que pela empatia, pelo exercício constante da empatia, da amizade, da própria família biológica nas múltiplas vidas, a gente consiga expandir nossos afetos. Pense se a extinção do corpo, se a extinção no corpo dos seus afetos não pode lhe estar chamando para redirecionar a sua afetividade para mais pessoas, para outras pessoas. Seja da sua família, seja de fora da família. Muitos são aqueles que, mediante a perda de um filho, se transbordam em trabalhos voluntários, em dedicações, em serviços maravilhosos. Certamente, eu sinto no meu coração que certamente a vida nos convida a essa expansão, inclusive pela morte. Nos convida à expansão pelas reencarnações, pelas amizades, pelos múltiplos convites à empatia que nós temos a cada momento de todas as vidas, mas também pela morte. Também pela morte. Porque a morte de um ente querido nos deixa esse vazio, nos deixa essa solidão, nos deixa essa amargura, essa revolta, essa pena de nós mesmos. E esse sentimento todo ele pode ser transmutado, ele pode ser curado pela
caridade, pelo amor, porque o amor cobre a multidão dos pecados. E se você atender a esse convite de curar a sua amargura, a sua revolta perante a morte de um ente querido, multiplicando e transbordando esse amor para outros idosos, para outras crianças, para outras pessoas que estão necessitadas, tão necessitadas do seu amor, você fará do limão uma limonada, você atenderá ao convite da vida, você curará a sua dor e ajudará a curar a dor do seu ente querido, porque a amizade, o amor, a fraternidade que há entre você e ele fazem com que haja um cordão umbilical entre vocês dois. Esse cordão umbilical leva para ele a tristeza, a depressão, a amargura que você sente e vice-versa. Pensem, meus amigos, sintam se essa mensagem não vai ao seu coração. E indo ao seu coração essa possibilidade de ver no falecimento do ente querido, no vazio, na solidão, frente ao amor que se foi, um convite para mais amores e para mais fraternidades. Veja se esse convite não tem um potencial maravilhoso de cura para você. Se você sentir essa verdade no seu peito, o convite de hoje à noite, dessa noite, é que você olhe à sua volta. Pesquise à sua volta quais são os convites de amor que a vida lhe faz. Faça isso. Redirecione a sua energia mal parada pela amargura, pela revolta, pela pena, para um amor ativo, de serviço, de compaixão, porque esse é o amor que Jesus nos ensinou. Assim seja, vamos então à oração que Kardec nos propõe nesse item 62. Na verdade, a oração está no item 63. Deixa eu conectar aqui na energia, senão a gente perde o nosso momento. Muito bem. A prece do item 63, do capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz assim: lembrem-se dos seus entes queridos nessa oração, tá bom? Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo espírito de fulano, da pessoa que é cara ao seu coração. Fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras, o meu pensamento e o meu sentimento. Tu que me eras caro nesse mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade, da felicidade que Deus promete aos seus eleitos.
que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Que ninguém queira apressar nem retardar nada com relação à morte, porque isso certamente faria com que aumentasse a distância e não diminuísse frente ao seu ente querido. E ele continua: ó, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado e me ver e me ouvir como antigamente, e melhor ainda do que antigamente, que não me esqueceis mais, e que eu mesmo não te esqueça, que os nossos pensamentos não cessem de se confundir, e que o teu me siga e me sustente sempre, especialmente se eu me decidir a expandir o meu afeto a outros afetos, se eu me decidir a ganhar novos afetos com serviços, com trabalho voluntário, com ajuda ao próximo, com ações de caridade. Porque isso certamente refrescará as nossas almas, mas refrescará e acalentará também a alma dos nossos entes queridos. Que a paz do Senhor seja contigo. Graças a Deus, que nós acolhamos em nossas almas, nos nossos corações, o convite que a vida nos fez hoje. Um grande abraço, até amanhã, quando nós certamente estaremos novamente unidos em mais uma oração dessas que renova nossas vidas e que nos faz seguir, testemunhar e agir de uma maneira mais leve. Assim seja, mais leveza, mais confiança e mais amor para vocês todos. Grande abraço, até amanhã.